Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui para a nossa terceira aula online, né? E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente começou na semana passada. Na semana passada a gente viu que a gente começou a estudar o conteúdo de sujeito, não é isso? E a gente viu que o sujeito é aquele ser, ou seja, é a pessoa sobre o qual a gente faz alguma afirmação na frase. Ou seja, a gente sempre vai fazer uma afirmação na frase a respeito do sujeito. A gente viu também que o sujeito ele pode estar presente no começo da frase, no meio da frase ou no final da frase. Então, para a gente conseguir encontrar o sujeito, a gente sempre vai ter que fazer a pergunta quem. Ou seja, por que a gente faz a pergunta quem, não é? Porque como o sujeito pode vir em qualquer parte da frase, ou no começo, ou no meio, ou no final, muitas vezes a gente pode confundir. Então, a gente sempre tem que fazer a pergunta quem ao verbo. Por exemplo, se eu disser assim, as entrevistas mostram que a população está amedrontada. Aí, para você encontrar o sujeito dessa frase, você vai ter que fazer o seguinte: quem mostra? Ou seja, as entrevistas, né? Se eu disser assim, atualmente, vírgula, grande parte da população está amedrontada. Nesse caso aí, o sujeito está no meio da frase, né? Aí eu pergunto, quem está amedrontada? Aí vem a resposta, grande parte da população. Grande parte da população é o sujeito. Então, a gente sempre vai ter que fazer a pergunta quem ao verbo, não é? Para conseguir encontrar o sujeito. E a gente, na aula da semana passada, a gente também viu o quê? A gente viu os tipos de sujeito, né? E hoje nós vamos terminar justamente esses tipos de sujeito. Eu deixei o último tipo de sujeito para o final porque ele é o que tem mais regras, né? E vocês vão ter que tentar decorar essas regras, tá? Então hoje nós vamos estudar a oração sem sujeito. Ou seja, como diz o nome, né? Oração sem sujeito. Nesse tipo de sujeito, a frase não vai ter um sujeito. É isso mesmo que vocês ouviram. Nesse tipo de sujeito, tá? Oração sem sujeito, a frase não tem sujeito, tá? Nesse caso, a frase acontece com verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São verbos que não têm sujeito, tá? Geralmente são verbos que indicam fenômenos da natureza, verbos que indicam situações que aconteceram no passado e verbos que indicam o sentido de existir. A gente vai ver, tá certo? Então, o material da aula de hoje, ele está disponível no grupo do WhatsApp e também no grupo do Facebook da escola, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar oração sem sujeito, tá certo? Então, vamos lá. Então, seguindo o material, tá? Na primeira página, aí eu coloco o seguinte, ó. Há casos em que a frase não possui sujeito. Nesse caso, é uma oração sem sujeito. Esse tipo de oração acontece nos seguintes casos. Então, vocês vão ter que decorar esses casos, tá? Eu lembro que quando eu estava na 7ª série, que antigamente era série, não eram anos, né? Por exemplo, hoje vocês estão no 8º ano. Era o que alguns anos atrás, muitos anos atrás, era 7ª série. Então, quando eu estudei isso na 7ª série, eu tive que decorar. E até hoje eu lembro. Então, vamos lá. O primeiro caso, tá? Em que acontece... O primeiro caso em que acontece oração sem sujeito são com os verbos que mostram fenômenos da natureza, como, por exemplo, chover, nevar, gear, relampejar, anoitecer, amanhecer, tá? Então, todos esses verbos que mostram fenômenos da natureza, tá? São casos de oração sem sujeito. Então, eu coloquei aqui, ó, na primeira página do material, eu coloquei alguns exemplos para a gente ver, ó. Verbos que mostram fenômenos da natureza: chover, nevar, relampejar, trovejar, amanhecer, anoitecer. Então, eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos, ó.
Ontem choveu bastante em Vitória de Santo Antão, né? Ontem choveu bastante em Vitória de Santo Antão. Esse verbo chover, ele está indicando um fenômeno da natureza, que é a chuva. Então, por conta disso, é um caso de oração sem sujeito. Segundo exemplo, nevou bastante na última noite. O verbo nevar, tá? Que vem no início da frase, está indicando um fenômeno da natureza, tá? Então, é um caso de oração sem sujeito. Terceiro exemplo, o dia amanheceu muito frio em Vitória de Santo Antão. Amanhecer também indica um fenômeno da natureza, tá? Então, esses 3 exemplos, tá? São exemplos de oração sem sujeito, tá certo? Todas as vezes que vocês se depararem com frases que indiquem fenômenos da natureza, é um exemplo de oração sem sujeito. O segundo caso em que acontece oração sem sujeito, tá? Oração sem sujeito é com o verbo estar, quando ele indica fenômeno da natureza e também tempo, tá? Verbo estar. Aí vamos lá. É o segundo caso que eu coloquei aqui, ó. Também tá na primeira página do material, ó. Aí ele diz, primeiro exemplo, ó. Hoje está chovendo muito, ó. Percebam que logo após, hoje está chovendo. Logo após o verbo estar, aparece o fenômeno da natureza, que é chover. Então, o verbo estar nessa frase, ele está indicando o fenômeno da natureza. Então, por conta disso, é um caso de oração sem sujeito. Segundo exemplo, ontem estava muito frio. Percebam que logo após o verbo estar, estava muito frio. Logo após o verbo estar, aparece o quê? Aparece a questão do fenômeno da natureza, a questão do frio, tá? E o terceiro exemplo é o seguinte, ó, está muito cedo. Nesse caso aí, o verbo estar, ele está indicando o tempo. Então, quando vocês se depararem com frases que indiquem, tá? Que indiquem fenômenos da natureza, quando vocês se depararem com o verbo estar indicando fenômeno da natureza ou tempo, é um caso de oração sem sujeito. Tá certo? O próximo... Desculpa, gente, eu tô um pouco gripado. Desculpa. O próximo caso, gente, tá? É o verbo fazer. O verbo fazer, quando ele indica tempo passado, ações que já aconteceram no passado, ou então quando ele indica fenômeno da natureza. Também vai ser outro caso de oração sem sujeito, tá? Aí aqui, ó. Lá no finalzinho da primeira página, ó, verbo fazer na indicação de fenômenos da natureza ou então tempo passado. Aí vamos lá, primeira frase, ó, ontem fez 39 graus de temperatura. Nesse caso aí, ó, logo após o verbo fazer, ontem fez 39 graus de temperatura. 39 graus de temperatura, está indicando um fenômeno da natureza, que é justamente o quê? O calor, um sol forte, tá? Então, percebam que essa temperatura, o fenômeno da natureza, vem logo após o verbo fazer. Ontem fez 39 graus de temperatura. Então, quando o verbo fazer indicar fenômenos da natureza, tá certo? Vai ser um caso de oração sem sujeito. A segunda frase, ó. Faz 2 anos que parei de estudar. Faz 2 anos, ou seja, passado, é algo que já aconteceu. Então, quando o verbo fazer indicar algo passado, uma ação que já aconteceu, um tempo que já passou, vai ser um caso também de oração sem sujeito. Terceira frase, ó. Faz 10 anos que moramos na Europa. Faz 10 anos, ó, ou seja, faz 10 anos. Um tempo que já passou, algo que já aconteceu. Então, nesses últimos 2 exemplos, o verbo fazer está indicando o tempo passado.
Então, quando o verbo fazer indica tempo passado, algo que já aconteceu, também é um caso de oração sem sujeito. Percebam que são muitos casos, né? Então, vamos lá, ó. Lá no finalzinho da última página, da primeira página, perdão, verbo haver na indicação de tempo passado. Quando o verbo haver indicar tempo passado, algo que já aconteceu, algo que já passou, também é um exemplo de oração sem sujeito. Aí aqui eu coloquei 2 exemplos, ó. Há 2 anos terminei a faculdade, ou seja, há 2 anos, faz 2 anos que eu já terminei a faculdade. É algo passado, tá certo? Então aqui nesse caso, o verbo haver está indicando algo que já aconteceu no passado, tá? Próximo exemplo, ó. Há 10 anos, meus pais moram na Espanha. Há 10 anos, faz 10 anos, ou seja, é algo passado, algo que já passou, tá? Então, quando o verbo haver indica situações que já aconteceram no passado, também é um exemplo de oração sem sujeito, tá certo? O próximo caso, tá? É verbo haver no sentido de existir. Esse daqui é um dos mais conhecidos casos de oração sem sujeito. Quando o verbo, tá? O verbo haver, ele tem o sentido de existir, ou seja, quando numa frase ele pode ser substituído por existir. Então, é um caso de oração sem sujeito. Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Então, o primeiro exemplo é o seguinte, ó. Há pessoas feridas no local do acidente. Há pessoas feridas no local do acidente. Percebam que essa frase começa com o verbo haver, Só que esse verbo haver pode ser substituído por existir. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo em casa, tentem trocar no início da frase, substituir o haver pelo existir, ó. A frase é a seguinte, ó. Há pessoas feridas no local do acidente. Tentem trocar por existir. Existem pessoas feridas no local do acidente. A frase não fica com sentido? Fica. Por quê? Esse verbo é um verbo haver no sentido de existir. Tá certo? Segunda frase, ó. Há muitas pessoas infectadas com o coronavírus. Tentem falar a frase trocando o haver pelo existir. Existem muitas pessoas infectadas pelo coronavírus. Não ficou com o mesmo sentido? Ficou. Por quê? Porque esse verbo aí é um verbo haver no sentido de existir. Vamos para o terceiro exemplo, ó. Há muitas pessoas assustadas com o coronavírus. Tentem trocar o verbo haver pelo existir. Existem muitas pessoas assustadas com o coronavírus. Não fica com sentido? Fica. Vamos para o quarto exemplo, ó. Houve muitas pessoas interessadas na compra da casa. Vamos fazer a troca? Existiram muitas pessoas interessadas na compra da casa. Percebam que quando a gente faz a troca do haver pelo existir, não fica com o mesmo sentido? Vamos para o último exemplo, ó. Deve haver muitas pessoas infectadas com o coronavírus. Vamos fazer a troca do haver pelo existir, ó. Devem existir muitas pessoas infectadas com o coronavírus. Não ficou com o mesmo sentido? Ficou. Porque todos esses exemplos são casos de verbo haver no sentido de existir. É quando o verbo haver em uma determinada frase pode ser trocado pelo verbo existir. E a frase continua com o mesmo sentido, tá? Então, retomando, todas as vezes que vocês se depararem com o verbo haver no sentido de existir, vai ser um caso de oração sem sujeito. Tá certo? Espero que tenha dado para vocês conseguirem entender, tá? Eu deixei esse último tipo de sujeito para o final, porque realmente é o que tem mais regras. Então, nesse caso aqui, como não há sujeito, você não vai encontrar o sujeito na frase. Então, você vai ter que tentar decorar, no caso vocês, vão ter que tentar decorar as principais regras de quando esse tipo de sujeito acontece. E quando é que ele acontece, ó? Verbos que exprimem fenômeno da natureza,
Verbo estar, indicando fenômeno da natureza ou tempo. Verbo fazer, indicando fenômeno da natureza ou situações que aconteceram no passado. Verbo haver, indicando situações que aconteceram no passado. E verbo haver no sentido de existir. Então, são 5 casos em que acontece a oração sem sujeito. Então, vocês vão ter que tentar decorar, tá certo? Então, vamos para o exercício. No exercício de hoje, tá? Eu estou trazendo algumas questões de interpretação de texto que a gente já começou a ver na semana passada, nas últimas 2 aulas, né? Então, hoje eu estou trazendo algumas questões de comparação textual, tá? Quando vocês forem fazer provas, tanto aquelas provas que são aplicadas, que vêm da prefeitura, que vêm de outros órgãos públicos, né? Como também provas em locais fora da escola, né? Por exemplo, se vocês forem fazer a prova com o IFPE, tá? Então, nessas provas é comum cair em questões de comparação textual. O que são questões de comparação textual? É quando em uma prova, em uma única questão, são colocados 2 ou 3 textos e vocês vão ter que comparar esses 2 ou 3 textos. Qual é o objetivo dessas questões? O objetivo dessas questões é verificar se vocês vão conseguir comparar os 2 textos e perceber se eles falam sobre o mesmo tema ou não. Tá certo? Então, eu trouxe aqui 2 imagens, tá? Que na verdade são 2 charges que a gente já começou a estudar desde a primeira aula online, né? A gente viu o quê? Que as charges sempre vão ter o objetivo de criticar, ou seja, a charge vai fazer uma reclamação sobre algo que está acontecendo, sobre algum problema que está acontecendo agora, nesse momento, no Brasil ou no mundo, né? Então, a charge sempre vai ter esse objetivo de fazer uma crítica, de reclamar sobre alguma coisa, tá certo? Então, ó, aqui tem 2 charges no exercício, ó. Texto 1. Aí aparece a imagem de um garoto, né? Ele tá sem camisa, só tá com uma bermuda, né? E ele aparece de frente a um carro de mão. E ele diz o seguinte, ó. Não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. Quando ele fala de carrinho, ele está se referindo a quê? A carros de brinquedo, ou seja, como ele era uma criança, ele queria brincar. Então, ele está dizendo que não queria ganhar um carro de mão, porque se ele ganha um carro de mão é para quê? É para trabalhar, né? Mas ele queria brincar e ele reclama porque ele queria ganhar um carro de quê? Ele queria ganhar um carro de brinquedo, né? E ele está com a expressão facial, ou seja, o rosto dele está demonstrando tristeza porque ele não ganhou um carro de brinquedo. Então, essa charge aqui, ela está falando sobre o quê? Ou seja, ela está reclamando sobre o quê, tá? Aí vocês vão fazer uma análise dessa charge e vão comparar com a segunda charge. Aí, ó, na segunda charge, tá? Na segunda charge, tem a imagem de uma criança, não é isso? E essa criança da segunda charge, ela está carregando alguma coisa. Eu não sei exatamente se é mato ou se é cana, né? Ela tá muito curvada porque está muito pesado e ela está carregando esse peso nas costas, né? Então, quando ela está carregando, passa uma bola perto dela. Provavelmente essa bola é de outras crianças que estavam brincando. Só que essa criança que vê a bola passar perto dela, ela está trabalhando, né? Então, percebam que na segunda charge, a criança também fica com uma expressão facial, ou seja, o rosto dela também está demonstrando tristeza, né? Então, essas 2 charges, elas estão reclamando sobre o quê? Percebam que as 2 crianças das 2 charges, né, estão fazendo o quê? O que é que as crianças das 2 charges estão fazendo em comum? Elas estão trabalhando, né? E é comum isso, tá? Enfim, isso é correto? Então, essas 2 charges estão falando sobre o quê?
Sobre qual assunto, tá? Outra coisa, essas duas charges estão falando sobre o mesmo assunto ou elas estão falando sobre assuntos diferentes? Eu acho que não, né? Então, mas são vocês que vão responder isso. Eu não posso dar resposta, tá? Então, vamos lá. Ó. Questão 1. Sobre os textos acima, marque verdadeiro ou falso. Aí, bora lá. Ó. Primeira frase. As imagens acima tratam do mesmo assunto? Isto é, a utilização da mão de obra no trabalho. Aliás, a utilização da mão de obra infantil no trabalho. As duas charges estão reclamando sobre o trabalho infantil? Segunda frase, ó. As duas imagens tratam de assuntos diferentes. E aí? Terceira frase. As duas imagens mostram o trabalho infantil como algo positivo. Como algo positivo? O trabalho infantil é algo positivo? As duas imagens mostram o trabalho infantil como algo negativo. E aí? Verdadeiro ou falso? As duas imagens são contrárias, ou seja, são contra, tá? O trabalho infantil. E última frase. As duas imagens são a favor do trabalho infantil. Ou seja, elas estimulam o trabalho infantil? Vocês vão responder verdadeiro ou falso, tá certo, gente? Segunda questão. Segunda questão. Ainda sobre os dois textos acima, marque a alternativa falsa. Então, a questão, ela não quer a alternativa correta, mas ela quer a alternativa falsa. É muito comum quando vocês forem fazer provas de interpretação de texto, tá? As questões pedirem para você marcar a questão falsa. Então, assim, observem sempre o enunciado da questão. Porque a gente está acostumado que a maior parte das questões sempre pede para a gente marcar a alternativa verdadeira. Só que tem algumas questões que pedem para você marcar a alternativa falsa. E em alguns casos, tá? Você não presta atenção e não vê que a questão está pedindo a alternativa falsa. E acaba marcando a verdadeira e acaba perdendo a questão. Então, essa questão aqui, ela está pedindo para vocês marcarem a alternativa verdadeira. Aliás, está pedindo para vocês marcarem a alternativa falsa. Ui! Então, vamos lá. Questão 2, tá? Nas imagens acima, nós podemos perceber a crítica contra o trabalho infantil. E aí, verdadeiro ou falso? Essas duas imagens estão reclamando sobre o trabalho infantil? Letra B. Nas imagens acima, as expressões faciais, ou seja, o rosto das crianças, demonstra tristeza? Verdadeiro ou falso? Letra C. As imagens acima estimulam e incentivam a exploração do trabalho das crianças? Essas imagens aí acima, elas estão incentivando as pessoas a usarem o trabalho das crianças? Tá? São vocês que vão responder essa questão, tá? Questão 3. A questão 3, gente, também é uma questão de comparação textual. Então, eu estou trazendo mais duas charges. Então, a primeira charge, né, tem a seguinte imagem. Tem dois suportes, né, e tem um varal. O típico varal que tem nos nossos quintais, nos quintais da nossa casa, né, onde nós fazemos o quê? Estendemos roupas, né? E geralmente nesses varais nós estendemos roupas, né? Só que nessa charge aqui, ó, o que é que tem pregado no varal? O que tem pregado no varal não é roupa, mas é uma mulher. E a gente subentende que essa mulher está morta. Por que a gente subentende que ela está morta? Porque corre sangue do corpo dela, né? Percebam também, ó, que no varal geralmente a gente prende as roupas com o quê? Com pegadores. E nesse caso aqui, a gente tá... no lugar do pegador, tem um gancho. Um gancho que está atravessando o corpo da mulher e está prendendo ela no varal. Então, essa charge aqui, ela fala sobre qual tema? Logo em cima tem dizendo o tema. Feminicídio.
Então, essa charge aqui, ela está fazendo uma crítica. Quando eu digo que uma charge faz uma crítica, quer dizer que ela está reclamando de alguma coisa. Ela é contra alguma coisa. Ela está reclamando de algum problema. Ela é contra algum problema que está acontecendo no Brasil. Tá? E essa charge aqui, ela está reclamando justamente sobre esse problema, que é o feminicídio, que tem crescido bastante no Brasil. E o que é o feminicídio, não é? É a matança de mulheres, né? Então, vamos lá. O outro texto, aliás, a outra charge, não é? Que vem no início da página 3, também é outra charge. É uma charge que nós já usamos na semana passada, tá? E essa charge, ela tem um tiro ao alvo. Aquele tiro ao alvo que geralmente é colocado numa parede e que a gente fica jogando algum objeto para acertar no centro, no meio do alvo. Só que nesse tiro ao alvo aqui, quem é que está no centro do alvo? É a imagem de uma mulher. E a imagem dessa mulher está demonstrando medo. E por que ela está com medo? Aí, ao redor dela, tem várias imagens de quê? Vários furos, né? Que representam as marcas de bala, não é isso? E também tem duas facas pregadas, né? E o que é que a gente faz com bala e o que é que a gente faz com facas? A gente mata, né? Então, se a cabeça da mulher está ali no centro do alvo, significa o quê? Que ela vai ser morta, não é isso? Então, se a gente comparar essas duas charges, tá? Essas duas charges falam sobre o quê? Essas duas charges falam sobre a matança de mulheres. Essas duas charges falam sobre o feminicídio. Elas não falam apenas, elas reclamam. Elas criticam, né? É por isso que eu digo sempre a vocês, a charge sempre vai ter o objetivo de criticar, de reclamar sobre algum problema que está acontecendo agora, no momento atual, no presente. Tá certo? Então, comparando essas duas charges, vamos para as questões, ó. Aí, letra A. As imagens acima tratam de um problema que atinge uma grande quantidade de mulheres no Brasil. E aí, verdadeiro ou falso? Próxima alternativa. As imagens acima tratam do mesmo problema, isto é, a problemática do feminicídio. E aí, verdadeiro ou falso? Essas duas charges estão reclamando e criticando contra o feminicídio? As imagens acima tratam de problemas diferentes. E aí, verdadeiro ou falso? As imagens acima estimulam e incentivam os homens a realizarem o feminicídio. E aí, verdadeiro ou falso? As imagens acima são contra, ou seja, reclamam do problema do feminicídio. E aí, verdadeiro ou falso? Então, vocês vão sentar em casa com calma, tá? E vão tentar resolver essas questões. Então, agora, vamos para a questão 4, tá? A questão 4 é sobre os tipos de sujeito. Então, eu vou fazer a questão 4 com vocês, tá certo? E a questão 5, vocês vão tentar fazer em casa sozinhos, tá certo? E depois eu coloco a resposta, tá certo? Então, vamos lá. Questão 4. Classifique os tipos de sujeito em simples, composto, oculto ou oração sem sujeito. Bora lá, vamos relembrar. Sujeito simples é quando o sujeito só tem um núcleo. Se eu digo assim, a população está amedrontada. A população é o sujeito, tá? Então, a população tem quantos núcleos? Um núcleo. Então, é um sujeito simples, tá? Quando eu digo assim, médicos e enfermeiros estão fazendo greve. Quem está fazendo greve? Médicos e enfermeiros. Então, ó, tem dois núcleos. Então, é um sujeito composto. Quando o sujeito tem dois ou mais núcleos, é um sujeito composto, tá? Sujeito oculto, tá certo? O sujeito oculto
é quando o sujeito ele não está escrito na frase, mas a gente pode identificar através do verbo. Quando eu digo assim, gostamos muito de estudar. Quem gosta? O sujeito não está escrito na frase. Então, nesse caso, a gente vai ter que encontrar o quê? A gente vai ter que encontrar um pronome. Se eu digo assim, ó, quem gosta? Eu gostamos? Eu gostamos? Não, não encaixa. Tu gostamos? Não. Ele gostamos? Não. Nós gostamos? Nós gostamos. Percebam que encaixa, tá? Direitinho, tá certo? Então, ó, quando eu digo gostamos muito de estudar, é um sujeito oculto. No caso, sujeito oculto é o sujeito nós, tá certo? Então, tá certo? O vídeo já está acabando o tempo. Então, vamos fazer o seguinte. A questão 4 eu vou fazer com vocês, tá certo? Eu vou colocar as respostas de vermelho. E a questão 5 vocês vão tentar fazer em casa. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Os resultados da pesquisa mostram dados alarmantes. Os resultados da pesquisa é o sujeito. É um sujeito simples. Por quê? Porque só tem um núcleo, tá certo? Então, quando só tem um núcleo, é sujeito simples. Letra B. Diversos casos de feminicídio. Diversos casos de feminicídio estão espalhados na sociedade. Diversos casos de feminicídio é o sujeito. E é um sujeito simples. Por quê? Porque só tem um núcleo. Letra C. O presidente e seus ministros